Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Andréa Gonçalves, sou estudiosa, consultora, facilitadora em compliance e proteção de dados e vim aqui trazer uma ferramenta para que a gente possa entender, para aqueles que ainda não tiveram familiaridade com a lei, um diagrama para melhor compreensão e visibilidade da lei, tá bom? Neste momento em que a gente já sabe efetivamente que a LGPD vai entrar em vigência, a gente só não, provavelmente por volta lá do dia 21 de setembro, com ressalvas, porque eu já dei algumas, né, participei de alguns debates, entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está em vigência, mas vamos ser cautelosos. E também aqui a gente não adianta ficar discutindo a vigência da lei, porque o que a gente tem certo é que a lei já tem a data da vigência da sanção, que é o que nos interessa, né? Existe um brocardo jurídico que lei sem sanção ela é morta. Então, é necessário que a gente saiba qual é a vigência da lei, para a gente depois conseguir dirimir discussões com relação à temporalidade da lei, porém, a sanção já é um fato, a sanção começa a vigir a partir do dia 1º de agosto de 2021, então nós temos aí um ano. Então, para quem está começando agora, que não tem familiaridade com a lei, uma sugestão, leiam a lei e usem esse diagrama que eu fiz aqui para vocês, né, começarem a se familiarizar com isso, porque a gente é um instrumento que a gente vai ler bastante para quem quer aprender essa questão aí de proteção de dados. Muito bem, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre este diagrama. Eu chamei esse diagrama de diagrama LGPD Block Mind. Por quê? Porque é um bloco mental, né, um diagrama em que ele está dividindo a lei em blocos para que a gente possa lembrar aonde mais ou menos estão dispostos os artigos e os temas dos artigos. Isso é muito importante. Então, muito bem, com base na Lei 13.709 de 2018, que tem como a lei padrão, a GDPR, que é o Regulamento Geral da União Europeia, né, através da Resolução 679 de 2016. Né, costumo brincar que é a tropicalização da LGPD. Muito bem. Então, vamos começar aqui. Eu dividi a lei em 4 grandes blocos, como eu falei para vocês. Então, bloco de 1 a 4. No bloco 1 é o grande bloco onde ele concretiza o que tem de iniciação e abordagem. Por que isso? Aqui é onde a lei vai colocar conceitos, fundamentos, princípios, exceções, os direitos. Então, aqui ela vai dar uma amplitude naquilo que ela pretende regular. Então, lá no capítulo 1, ele vai falar das disposições preliminares, que vai desde o artigo 1º ao artigo 6º. No capítulo 2, ele vai falar de tratamento de dados. E quando eu falo tratamento de dados, né, ele está falando em dados pessoais sensíveis e também os especiais, que é dos dados de criança e adolescente. Estão lá consignados no artigo 7º a 16. Depois o capítulo 3, que fala dos direitos do titular. Está lá nos artigos 17 a 22. O capítulo 4 fala do tratamento de dados pelo poder público, especificamente. Condensa os artigos 23 a 32. E esse grande bloco está condensado o capítulo 1 ao capítulo 4. O bloco 2 são as ferramentas. Muito bem. E está subdividido em 2 capítulos. O capítulo 5 traz a transferência de dados internacional, uma disposição muito importante. Está lá consignado nos artigos 33 a 36. E o capítulo 6, os agentes de tratamento de dados. É aqui onde a lei vai falar quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado, né? E as responsabilidades. Estão lá dispostos nos artigos 37 a 45. Passando o bloco 3, é o bloco operacional. É um dos capítulos que eu mais gosto, o capítulo 7, onde ele vai falar das boas governanças e boas práticas para a implementação de um programa de proteção de dados.
Está lá nos artigos 46 a 51. Muito bem. O capítulo 8 é a fiscalização, como se dará fiscalização no âmbito da ANPD e do Conselho Federal de Proteção de Dados. Fala tudo nos artigos 52 a 54. E, por último, o bloco 4, controles de disposições finais. No capítulo 9, incluído nesse bloco, a lei fala da ANPD e do Conselho Federal de Proteção de Dados, a ANPD que foi agora reestruturada, né, através do decreto 10474, no mesmo dia que foi extraído o artigo 4 da medida provisória 959, né, publicado no dia seguinte, e está lá dos artigos 55 a 59. E o último capítulo, perdão, que compõe ainda esse bloco 4, é o capítulo 10 das disposições finais, que vai dos artigos 60 a 65. Se a gente conseguir fixar este mapa, a gente vai saber, né, mexer com a lei, vai saber as disposições para onde a gente tem que ler quando a gente precisar de alguma informação. É isso que eu tenho de contribuição para vocês hoje, né? Vamos ficar ligados em todas as ações e os eventos que a gente tem, né, no canal, e tanto da Gregari como no Telegram, no artigo 5º, e vamos continuar aí disseminando conhecimento e estudando proteção de dados. Até lá!